vocês não vão ter problema algum para ler. É leve, é suave, é massa, ele é engraçado. Eu acho super massa. O livro é bem pequenininho. E no Príncipe, o Chico Buarque meio que pega disso, o Príncipe fala, ó, você é o todo-poderoso, você é o cara que manda em tudo e a sua decisão é a última instância, afinal de contas, você é o príncipe, você é o soberano. No entanto, eu estou aqui para lhe dar uma dica, para dizer assim, ó, através da minha experiência, através do que eu conheço da história, eu vou dizer para você aqui que tem coisas que são mais massa para fazer, caso você queira ter poder, ter amor, que as pessoas gostem de você e tudo mais. Chico Buarque chama isso de ministério do vai da merda. Que toda vez que um governante sente poder demais e não tem nenhuma pessoa do lado para dizer isso para ele, dizer, bicho, não faça isso não, que vai dar besteira. A tendência é de realmente dar besteira. Então, vocês vão ser o conselheiro do rei. Vocês têm que pensar nessa lógica, certo? Vocês vão ser o ministro do ministério do vai da merda para o rei. Beleza? Tranquilo quando forem responder. Interessante. Tá massa? Não pensem nessa lógica. Vocês têm que pensar o que é melhor para o rei, certo? Se imaginando no estado moderno e tudo aquilo que eu falei para você. Achei bem parecido com a lógica de Rise. Não conheço. É um jogo? É aquele jogo de escolhas que você governa um reino, blá, 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 blá. Não conheço. Sim, Tem mas aquelas consequências de agradar mais a igreja, o exército. pronto. Então é a mesma linha de Heinz. Mesma linha mesmo assim. E que não é novo, né? A posição de conselheiro, Ítalo, ela é uma posição nova. Tanto é que na atividade eu misturo com literatura fantástica. Eu estou associando na atividade com Game of Thrones, até para vocês conhecerem um pouquinho do universo temático de Goth, né? Então, para você ver como não é algo novo, não é algo inédito, e não é algo que só aconteceu no Estado moderno. Porém, vocês vão responder como se estivesse no Estado moderno. Vocês vão ter que fazer esse exercício de imaginação, esse exercício de empatia, esse exercício de consciência histórica, certo? Não cometam anacronismo. Não pensem, não respondam com os olhos de hoje. Tentem se pôr, né, no antigamente. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Olha só. Egito já deu as grandes navegações com vocês, para vocês? Ou não? Eu acho que não. Beleza. Não, ele não deu, não. Eu vou perguntar toda vez depois daquele pequeno probleminha. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Todos estão vendo? De boas? As grandes navegações. Sim. Olha só, pessoal, as grandes navegações, elas também são conhecidas, ela também é conhecida, desculpa, como expansão marítima europeia, certo? Vocês vão ver, né, alguma questão do Enem, certo? Ou alguma questão de qualquer coisa que vocês vão fazer na vida de vocês. E vocês lerem expansão marítima europeia e lerem as grandes navegações, significa a mesma coisa, ok? O que é que acontece? A expansão marítima europeia, junto com a formação do Estado moderno, esse conjunto, certo? Esses dois assuntos que eu estou falando, que eu estou fazendo com vocês aqui, mas que são dois momentos históricos da Europa, certo? No final do século XIV até século XVII, esses dois momentos, eles são muito importantes para a gente compreender o porquê da gente estar vivendo essa globalização e por que o mundo está tão conectado, né? Porque o mundo está conectado em rede hoje. Esses dois modelos que foram criados pela Europa,
o Estado moderno, primeiramente, ele vai ser espalhado para todo mundo. Tanto que hoje a gente vive no modelo de Estado-nação, né, que acontece em muitos países. Muitos países. Né? Parte do que a gente vai ter naquele período, a gente usa até hoje. As grandes navegações, ela está associada ao ponto de vista econômico, certo? Se o Estado moderno é uma questão política, e eu estava falando tanto de política aqui para vocês, as grandes navegações, ela tem um impacto econômico muito forte. É lógico que esse impacto econômico ele não é solitário, certo? O impacto econômico não vem sozinho, as coisas são juntas. Mas o principal motivo, o principal fator para que os estados europeus saíssem ao mar, se lançassem ao mar, foi uma questão econômica, foi a busca das especiarias, foi aumentar o seu círculo comercial. Ótimo, Ana. Novas rotas de comércio. Beleza, esse é o principal motivo da expansão marítima europeia. Alguma dúvida, pessoas? Vocês podem internalizar isso na mente de vocês. Vocês podem pegar esta visão de mundo de vocês. Quando a gente está falando de expansão, um dos principais motivadores para ela foi a questão econômica. Ok? O que é que rola? Como a gente não pode dissociar Estado moderno e grandes navegações, tenho que estar falando um pouco desses estados modernos para a gente chegar e poder falar mais tranquilo sobre essa expansão marítima europeia. Eu falei tanto para vocês de Estado moderno que eu acho que vocês se lembram que ela está marcado por uma associação íntima e juntinha que passou a ocorrer entre a burguesia e o rei. Beleza? Alguém pode dizer que não lembra disso? Todo mundo lembra disso? Ou alguém não lembra disso e quer que eu fale de novo? Não me deixem de touca, por favor. Tá de boa. Bom, olha só. Lembro. Beleza. A burguesia entra com a grana, o rei entra com o poder. Beleza? Essa aliancinha política entre eles é o cerne da possibilidade deles conseguirem isso. Se não fosse essa aliança, pessoal, não iria ter grandes navegações, certo? Eu quero que vocês guardem isso na memória. Eu quero que vocês guardem essa aliança entre a burguesia e o rei. O que é que vai acontecer? A questão econômica ela é importante e ela vai ser o principal motivo para que ocorra a expansão marítima europeia por causa do bloqueio, por causa do fim da rota de comércio terrestre entre Ásia e Europa, certo? Diferentemente de nós, do nosso continente americano, vocês sabem, né, que a gente está... Quando nos olhamos no mapa, você percebe que nós estamos bem distante dos outros continentes, né? Dá para perceber que existe um grande oceano de distância, que é o Oceano Atlântico, que nos mantém separados do continente africano, do continente europeu, do continente asiático, certo? Se você olhar para o lado direito, você vai ver que o mais próximo que nós, por exemplo, o Brasil, estamos, vai ser da África, certo? E tirando o resto do continente americano. E caso você queira ir para o Japão, para a Oceania, para a Ásia, é dar a volta geral, assim, é uma mola gigantesca. E a gente está falando do hoje, a gente está falando de aviões muito rápidos, de viagens que são
de 12 horas no máximo, quando você sai daqui e vai para Lisboa. Então, a gente está falando de um mundo hoje bem diferente do mundo do século XIV, certo? No mundo do século XIV, as relações entre as pessoas, elas eram feitas diante da proximidade geográfica delas, certo? Não é hoje que a internet e a velocidade das comunicações propicia isso a gente. Então, a Europa, a Ásia e a África, elas sempre tiveram juntinhas nas relações, bem juntinhas. Seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista de guerra, de batalha, de treta mesmo, assim, eles sempre tiveram uma grande proximidade, certo? Tanto é que a Rota da Seda, que era a principal rota comercial do mundo, certo? A Rota da Seda, que era do Império Chinês, passava por grande parte da Ásia, ia até a Europa e ainda pegava na África, certo? Ela fazia toda a riqueza circular ali naquela região. Então, além da Rota da Seda, a gente tinha a Rota dos Comércios das Especiarias. Alguém sabe o que é uma especiaria aqui? Pode me falar, por favor? Ou ninguém sabe o que é Temperos uma e especiaria? condimentos. Pequenos Temperos e condimentos. condimentos, tais como a pimenta. Entendi. Bora lá. Além desses condimentos, né, noz moscada, pimenta do reino, cominho e tudo mais, a gente tinha também perfumes, tecidos, maquiagens, certo? A gente tinha aí açúcar, por exemplo. Tudo que era muito raro na Europa, certo? O acesso a esse tipo de mercadoria na Europa era muito difícil, era caríssimo, só uma pequena elite daquele período tinha acesso a isso. E, mesmo diante desse pouco acesso, tá bom, Ana. Então, como está sendo gravado, diga ela que quando tiver internet ela assiste, tá certo? Mesmo esse pequeno acesso a essas mercadorias, e mercadorias que só ficavam para uma pequena elite e tudo mais, ele foi bloqueado, ele foi finalizado em 1453, certo? Com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos aqui, conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos, certo? Pergunto, que cidade é Constantinopla hoje no mundo, pessoal? Qual é o nome da cidade? Istambul. Istambul, perfeito. Capital da? Turquia. Sim. Esta cidade belíssima, esta cidade maravilhosa. Eu vou mostrar para vocês a divisão entre o continente europeu e o continente asiático, certo? É uma ponte em Istambul que divide os dois continentes. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. Estão vendo? Estão vendo a ponte? Não. Ainda não estão vendo? Agora sim. Agora sim. Agora sim, agora sim. Agora sim. Sabe? Pronto. De um lado está o continente europeu, passou a ponte e você chegou na Ásia. Isso era, desculpa, Constantinopla, certo? Que hoje é Istambul. Beleza? Então, toda a rota comercial que estava Tá na parecendo com a Ásia, Golden Gate em São Francisco. essa foto da esquerda, essa foto aqui, essas duas aqui, É, parece geral. eu achei parecido. Parece geral. Parece. Principalmente pela cor vermelha, né, ali? Mas vermelha é a cor da bandeira da Turquia também, certo? Lembrem disso. Bora lá. Toda a rota comercial que saía da Ásia e passava para a Europa, passava por essa cidade, passava por aí, certo? Não nessa ponte altamente sofisticada, beleza? Mas passava por aí. E em 1453, certo? O que é que vai acontecer? Os turcos otomanos, que é um califado islâmico, certo? Vai invadir e
tomar conta de Constantinopla, vai destruir Constantinopla, não, vai destruir o Império Bizantino e vai fundar seu império, que a gente vai chamar agora de Império Otomano, certo? Vou até escrever aqui, Império Otomano, em 1453. Vai passar a existir esta capital do Império Otomano. Esse Império Islâmico, pessoal, só para fazer um detalhe para vocês, esse império ele vai ser tão poderoso, ele vai durar tanto tempo, que ele começa antes de 1453, viu? Eles já tinham conquistado várias regiões antes de 1453. Eles começam, se eu não me engano, no início do século XIV, 1412, alguma coisa assim. E eles vão conquistar a Constantinopla em 1453. Eles vão passar de 1453 até 1918 sendo esse Império Otomano. É só no final da Primeira Guerra Mundial que esse Império Islâmico vai desaparecer, certo? Então, para os europeus, sempre foi uma treta enorme lidar com essa galera. Sempre. E em 1453, muito pior. Os turcos otomanos conquistam Constantinopla, pegam essa rota comercial e cortam. E dizem, aqui não passa mais nada, meu amigo. Aqui o problema vai ser de vocês a partir de agora. E, graças ao fim dessa rota terrestre, que abastecia o comércio desses produtos na Europa, os europeus mudaram a sua mentalidade. Os europeus pensaram, poxa, se agora eu não tenho mais como conseguir obter esse comércio via terrestre, eu vou ter que dar meu pulo, eu vou ter que dar meu jeito. E aí, o que é que eu faço agora? E aí os caras vão pensar justamente em se lançar ao mar atrás de uma nova rota para conseguir ter acesso a esse tipo de mercadoria. Beleza, pessoas? Alguma dúvida sobre o motivo da expansão? Todo mundo compreendeu isto? Beleza. De boa mesmo? Se não compreendeu, diga agora. Por favor, isso é a parte mais importante do assunto, é entender isso. De boa. Eu repito 200 vezes, 300 vezes, vocês sabem. Eu não tenho bronca, não. Tá de boa mesmo, né? Bom, então, os motivadores da expansão que está no quadro. A conquista de Constantinopla, que vai fazer com que eles busquem uma nova rota de comércio, porque essa rota terrestre ficou proibida por essa conquista, certo? Eles também vão se mover agora por uma nova lógica, uma nova mentalidade econômica, que é a de acumular ouro e prata, certo? Que é a busca por novos metais preciosos. Então, existe uma lógica de que o Estado que tivesse mais ouro e prata no seu banco seria o Estado mais rico e poderoso. É uma lógica já que a gente chama de acumulação de capital, que o Marx vai falar tão bem. E lembrem, peguem esta visão, viu? Peguem esta visão. Essa acumulação de capital no período vai servir para o investimento em tecnologia que vai gerar a Revolução Industrial. Peguem esta visão, não esqueçam disso, por favor. Além disto, um dos objetivos dessa expansão também era o de romper o comércio das cidades italianas, de romper o monopólio que as cidades italianas possuíam. Porque sempre o que acontecia na Idade Média era que, estão vendo o mapa, aqui está a China, desculpa, aqui está a China, aí vem por aqui, quer dizer, aqui também é a China, tudo isso era a China naquele período. Então a Rota da Seda vinha por aqui, vinha, aí passava por Istambul, passava por Constantinopla, ou vinha também, desapareceu meu mouse, ou também vinha por aqui, podia vir para o Egito, ela tinha várias saídas, ela também vinha por aqui para a Grécia. Mas quando chegava na Europa, pessoal, quando ela passava por Constantinopla, eles sempre desciam para as cidades italianas que estavam aqui. Então a Itália, essas cidades italianas, os reinos italianos, que o Maquiavel vai falar tão bem como no Príncipe, eles vão controlar
a rota comercial? Eles vão controlar o acesso da galera da Europa ao mercado das especiarias. E essas cidades vão ser muito poderosas financeiramente. Assim. Tanto é que o renascimento comercial, o renascimento cultural vai nascer lá, como vocês já viram com o Egito e comigo, né? Para além disto, é lá em Portugal que os primeiros estados modernos, os primeiros estados ditos modernos vão também surgir enquanto organização e tudo mais. Além disto, por último, e não menos importante, vai ser a expansão da fé cristã, certo? E aí lembrem da aliança no Estado moderno entre igreja e o rei. A partir de agora, quer dizer, a ideia na Idade Média da Igreja Católica era de que a igreja fosse universal, certo? Mas que houvesse uma sede que seria onde o Papa fica, certo? Vai ser o Vaticano, que vai ser construído, se eu não me engano, no século XIV. Mas não é isso que vai acontecer. A partir da formação dos Estados modernos, as igrejas elas vão ser cada vez mais nacionais. O que é uma igreja nacional? É a igreja dentro do próprio Estado, é a igreja dentro do próprio país, certo? Então, eles continuam sendo católicos, mas quem vai controlar muito agora a escolha dos padres, a escolha dos bispos, os locais, vai ser o rei, certo? Os portugueses vão estabelecer uma relação oficial chamada de padroado régio. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Egito já falou disso para vocês? Ou não? Não. De boa, de boa. Só estou adiantando um negócio que eu vou trabalhar depois com vocês melhor, certo? Ou seja, a expansão da fé, a ideia de você seguir o mandamento de Jesus, a ideia de que é a obrigação de todo cristão de tentar converter, de avisar e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais, como vocês devem saber, ela vai ser levada a cabo pelos reinos, pelos estados modernos, a partir dessa aliança da igreja com eles, certo? A gente vai ter consequências muito pesadas por causa dessa expansão, que vai ser processos de aculturação dos povos indígenas aqui, que vão ser também processos pesadíssimos de justificativa do modelo da escravidão que vai começar a se iniciar, desse novo modelo de escravidão que vai se iniciar na modernidade, que a gente chama de escravidão moderna, né? E de um sistema econômico chamado escravismo, certo? Então, um dos motivos também muito importantes para essa expansão das grandes navegações vai ser o estabelecimento do cristianismo nessas novas terras conquistadas, nessa busca de novas terras conquistadas, certo? Dentro da igreja, certo? Dentro da igreja, a gente vai ter a Contra-Reforma. Lembram da Reforma Protestante e lembram da Contra-Reforma, né, pessoal? Ou alguém aqui não lembra disso? Para eu explicar. Todo mundo lembra disto? Tá de boas? De boa. Bom mesmo. Então, a expansão da fé, ela vai ser, por exemplo, a que vai criar as missões jesuíticas aqui. A expansão da fé cristã, que vai fazer, por exemplo, que a primeira igreja da Paraíba seja de 1587, se eu não me engano, que é o conventinho do Almagre, que foram os jesuítas que construíram. Um dos principais motivadores dessa expansão vai ser a questão da fé. E a igreja vai passar pano, né, vou usar este termo, na questão da escravidão, por exemplo. Que é justamente quando ela vai dizer, ó, tem problema. Esse processo aí que o Estado está fazendo é um processo de expiação dos pecados dessa galera para que eles possam ir para os céus, certo? Existe uma lógica aí nesse tempo. Porém, antes da galera decidir se lançar ao mar, teve que haver uma mudança
na visão que eles tinham acerca do mar, né? E aí a gente tem que pensar, primeiramente, no conceito de terraplanismo, porque a maioria da população europeia do período acreditava no conceito de terra plana. Alguém aqui acredita ainda? Alguém aqui tem alguma divergência sobre o modelo principal de formato da Terra que a gente tem hoje, que é o geóide? Vou até escrever para que ninguém tenha dúvida. Ninguém tem, né? Beleza. Então, Acho que o pessoal daqui não tem isso não, professor. amém. Todo mundo sabe, que todo mundo sabe, talvez vocês não saibam, mas a concepção de que a Terra é esférica, hoje é geóide, né? Mas naquela época é redonda, esférica, tá? Veio da Grécia. Veio da Grécia. Esqueci até o nome do cara, o Marcelo Gleiser fala que ele fez um cálculo matemático, ele foi de Alexandria até outro ponto. Ele é helênico grego, né? Vai de um ponto a outro, vê a mudança da sombra, faz o cálculo matemático e pá, Terra é esférica. Só que vocês sabem que a comunicação dos conhecimentos não acontecia, né? Então, pouquíssimas pessoas sabiam que a Terra era esférica e a maioria da população acreditava que a Terra era plana, inclusive quem fez esse mapa, por exemplo. Agora, o desconhecimento sobre o nosso continente era de todos. Ninguém sabia que existia o continente americano. Quer dizer, o continente americano não tinha este nome, certo? Também, né? A nossa região onde vivemos, que a gente chama hoje de continente americano, certo? Era isolado geograficamente do resto do mundo, certo? Então, o mundo para os europeus, o mundo para os asiáticos, o mundo para os africanos, ele se resumia a esses três continentes, ok? Então, quando vocês pegam o mapa da Europa no período, vocês veem que o mar Mediterrâneo era o que para eles era o oceano e que tudo se resumia a isso. E que eles tinham uma ideia realmente de que você ia estar concepção terraplanista, né? Você não vai navegar muito longe porque você tem o risco de cair no precipício e morrer para sempre e não voltar mais. Então existe um profundo medo do homem medieval do mar. Existia medo de muitos monstros também, né? A gente tinha aí dragões do mar, sereia, krakens, vários monstros mitológicos do período greco-romano, criados no período greco-romano. Eles vão continuar povoando o imaginário do homem da Idade Média. Então, existia um profundo medo das pessoas, dessa galera, de se lançar ao mar, que junta isso à tecnologia do período, que não propiciava, logicamente, não propiciava com que os caras passassem muito tempo se lançando ao oceano, porque os barcos eram menores, os caras não tinham como se localizar, eles não tinham como guardar alimentos durante muito tempo. Existia várias dificuldades para isso acontecer. Porém, quando chega no século XIV, né, a gente vai ter aí uma situação que vai propiciar com que os europeus decidam se lançar ao mar, certo? Características políticas, características econômicas, características sociais, características tecnológicas também, certo? E vamos falar de todas elas aqui. Portugal, ela vai ser o primeiro estado moderno a se formar, e eu acho que vocês lembram disso, né? Eles vão fazer aquelas guerras de reconquista, né? O rei da Espanha vai dar um pedaço de terra para o Dom Henrique, o Dom Henrique vai construir o reino de Portugal a partir daí, que é a partir do condado portucalense. Depois vai vir uma nova dinastia, que é a dinastia dos Avis, e aí a gente tem
essa formação do Estado moderno. Percebam que Portugal ele vai ser o primeiro Estado moderno a se formar. Portugal, desde cedo, vai ter essa aliança entre o rei e a burguesia, certo? Essa aliança entre o rei e a burguesia, ela é muito importante para você compreender a expansão marítima europeia, por causa dos custos que era para você fazer um processo desse. Tentem fazer um exercício de imaginação. Imaginem quanto foi o custo para o governo dos Estados Unidos e para a NASA para lançar os foguetes e lançar os ônibus espaciais para mandar o homem para a Lua em 1969. Imagina o custo financeiro que foi, que você precisava ter para fazer um negócio desse. Né? É uma coisa absurda mesmo de capital. O valor que a SpaceX faz 2 semanas, né? Eu acho que eles lançaram o foguete deles para a estação espacial, que é um lugar muito mais próximo, nem se compara a distância da gente para a Lua, viu? Custou 2,8 bilhões de dólares. Então, esse tipo de empreendimento muito inovador, ele tem um custo financeiro muito alto. Então, do mesmo jeito que há custos financeiros para a gente mandar a galera para fora da Terra hoje, havia esses custos financeiros para lançar o homem nos oceanos naquele período. Então, não havia condições sozinhas, solitariamente, de um único burguês, um único cara com muito dinheiro, por mais dinheiro que ele tivesse, viu, pessoal? Não tinha condições de ele bancar sozinho esse tipo de empreendimento, certo? Era muito caro, muito caro, muito caro, muito caro. Então, eles tinham que se juntar. Cada um dava um bocadinho de dinheiro para fazer aquela grande quantia e poder investir na construção de um empreendimento comercial. Você tem que falar, a gente está falando aí de 10 caravelas, a gente está falando de 10 capitães, a gente está falando de não sei quantos marinheiros, a gente está falando de não sei quantos toneladas de alimentos para abastecer os caras, não sei quantos milhares de litros de água potável para abastecer os caras. Então, era uma coisa muito difícil naquele período. E é por isso que o rei vai ser uma figura tão importante. É o rei que vai dizer, ei, galera, bora fazer isso, cada um dá um pouquinho, e aí a gente organiza esse empreendimento. Então, é graças a esse Estado moderno que Portugal vai conseguir se organizar dessa maneira para se lançar ao mar. Ok, alguma dúvida? Alguma dúvida nisso? Não, Não mesmo? ok, Eu vou professor. simplificar para vocês. Eu vou botar aqui no Ok. chat. Relação rei-burguesia para os empreendimentos comerciais para navegação, da navegação. Tranquilo? O segundo ponto, muito simples também. Esse primeiro ponto é o mais complicado de se entender, certo? Esse segundo ponto é bem simples. Deixa eu voltar aqui para vocês lerem, desculpa. A localização geográfica de Portugal, certo? A localização geográfica de Portugal vai ser um desses pontos muito importantes, porque as distâncias naquele período eram enormes, né? A gente não tinha avião, carro, etc, etc. Então, você ia de cavalo, no lombo do jumento, ou em carroça, ou em barco, certo? Não tinha outro meio de locomoção. De modo que as distâncias que a gente tinha naquele período eram muito maiores do que as distâncias que a gente tinha hoje. Então, a localização geográfica de Portugal, ela foi muito massa para ela. Foi muito benéfica para que ela conseguisse se lançar ao mar tão cedo. Então, veja, ó, onde o ponteiro do meu mouse está apontando, isso aqui vai ser Portugal, vai ser o Estado português, é o país de Portugal até hoje. E percebam que ele está muito próximo do continente africano, certo? Está muito próximo também do continente americano. Ele está de frente para o Atlântico. Beleza? E, além disso,
as grandes rotas que passavam dentro do Mar Mediterrâneo, que está a Itália, que está a Grécia, e aqui está a galera toda brigando e tudo mais. Se você queria sair daqui e subir para a Inglaterra, para subir para a Groenlândia, para subir para a Noruega, Finlândia, meu Deus, você tinha que passar por Portugal, certo? Você tinha que parar em Portugal para abastecer e tudo mais. Então, a localização geográfica portuguesa era maravilhosa. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida nisso? Tranquilo, professor. Tranquilo. Certo. E por último, mas não menos importante, vai ser, como eu já tinha dito para vocês, a formação, a aliança dessa burguesia, ok? Essa aliança da burguesia com o rei vai ser justamente a galera que vai financiar, como eu já tinha dito a vocês, principalmente a partir da dinastia de Avis, que vai ser um novo rei que vai aparecer em Portugal na época, que vai ser o João de Avis. Naquele período, Portugal ficou ficou arriscado, né, na verdade, a ser anexado à Espanha, mas o João de Avis conseguiu fazer com que Portugal continuasse um reino independente. E, por último, e não seria possível sem os avanços tecnológicos daquele período. Todo mundo sabe o que é uma bússola aqui, não sabem, pessoas? O astrolábio, que vocês possivelmente não sabem, ele é um instrumento que você usa a partir da noite. Você vê as constelações, os mapas, as estrelas, aquelas paradas todas, e assim você se localiza no mapa. Só à noite é? Como? Só se usa à noite é? O astrolábio, você precisa da noite para usar, porque você precisa de estrela, de constelação e tudo mais. Aí de dia fica difícil. Ah, tá vendo? Deixa eu parar aqui e vocês voltam, certo? Que já vai acabar nosso tempinho.